Senhor. Amém? O tema da nossa ministração hoje é as primícias do Senhor. Amém? O texto que nós vamos nos basear está em Deuteronômio, no capítulo 26, a partir do versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 10 e versículo 11. Deuteronômio, capítulo 26, a partir do versículo 1, versículo 2, versículo 4. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja vai ler o versículo a seguir. Amém? A igreja já encontrou Deuteronômio, capítulo 26? Já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares. Versículo 2, a igreja. Tomarás ao Deus de fogo e recolher os povos que o Senhor teu Deus te dará, demonstrando que seja a lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, para ir fazer habitar o seu santo nome. Versículo 4: E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Versículo 10, a igreja. E agora, portanto, eis que traz a primeira parte das colheitas da terra, que tu, ó Senhor, te deste. Em seguida, depositarás o cesto perante o Senhor, teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor ao Senhor, teu Deus. Versículo 11: E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O tema é as primícias do Senhor, mas também pode ser a lei das primícias. A igreja pode repetir comigo? A lei das primícias. A lei das primícias. Nós podemos ver no Antigo Testamento esta lei sendo instituída. E nós vamos percorrer no livro de Deuteronômio, Levítico e também até no Novo Testamento. Nós vamos ver essa lei sendo perpetuada de geração em geração. E mesmo antes dela ser instituída na Bíblia Sagrada como lei, ela já foi realizada em Gênesis, quando Caim e Abel ofereceram ao Senhor as primícias do seu trabalho. Mesmo antes das leis mosaicas, nós vemos que antes que a Bíblia fosse escrita, Deus introduziu dentro do homem a sua lei. Depois ela foi escrita. E nós podemos ver bem claro aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, um ritual bem organizado, uma cerimônia solene. Na verdade, por falta de conhecimento, nós mudamos as coisas de Deus. A questão das primícias, ou a lei das primícias, a oferta que se traziam das colheitas, dos frutos, do produto do trabalho, não era entregue de qualquer maneira ao Senhor. Não era levado em qualquer lugar. Me inquieta ver que a igreja do Senhor oferta o que sobra num cesto que fica em cima de uma cadeira ali na frente. Não poderia ser assim. Deve ser uma cerimônia, uma forma, porque é algo espiritual. Nós estamos trazendo algo para oferecer para quem? Para Deus.
autoridade mundana, haveria toda a reverência. Não é verdade? Se nós fôssemos levar um presente para o governador, será que nós colocaríamos qualquer coisa num saco qualquer e entregaria de qualquer maneira? Tem todo o protocolo, sim ou não? Todo o protocolo. Mas por falta de conhecimento, mas o Senhor Ele é misericordioso. Ele está nos despertando para entender acerca das leis das primícias, porque o trabalho que Ele nos desafia a fazer, a obra missionária, a obra de evangelização do mundo, é extremamente necessário que esta igreja entenda o princípio espiritual das primícias do Senhor, para que a igreja tenha condição de fazer o ID do Senhor. Aqui nessa cadeira sentado agora há pouco, eu comecei a questionar, mas Senhor, por quê? Para que isso é relevante? Para quê? Por que esse estudo é importante? Porque para fazer missões a igreja precisa aprender a lei das primícias, para que haja abastança, haja condição financeira na casa do Senhor, para que possa fazer a obra grande que Ele está desafiando a igreja a fazer. Nós sempre dizemos aqui que não é os governantes que vão fazer, que a obra de evangelização do mundo não são instituições que vão fazer instituições políticas, não. Quem vai fazer é a igreja. Mas se a igreja não entender como fazer, não vai fazer. Nós queremos, mas como? Eu tenho certeza que existe alguém que está aqui nesta igreja que tem orado: Senhor, como é que nós vamos fazer? Como nós vamos alcançar? Nos dá estratégia, nos dá sabedoria. E o Senhor vai começar a nos ensinar. E sabe, missionária Laura, eu creio que vai chegar um tempo que vai entrar tão bem esse ensinamento dentro dos crentes, que vai chegar um tempo que o sacerdote vai dizer: não precisa mais trazer oferta para esse filho, já temos demais. Já vamos ter que sentar e planejar os projetos. O que nós vamos fazer? Vamos construir residenciais, casa para as pessoas pobres. Vamos fazer o quê? Vamos aonde? Porque tem muito. Sabe por que tem muito? Porque a igreja entendeu, a igreja fez, Deus se agradou e abençoou. Glória a Jesus. Abençoou. Tem um texto da palavra do Senhor que está em Jeremias, que eu gosto muito, que diz, que o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe? Deus, Ele está muito mais interessado em nos abençoar do que nós em ser abençoado. Porque se nós estivéssemos muito interessados em ser abençoados, irmãos, nós mergulharíamos na palavra, buscávamos do Senhor entendimento para descodificar as leis espirituais. Aí vai haver o quê? Desbloqueio. Aí as comportas do céu vão se abrir. E sabe, a miséria, a pobreza, a escassez, a humilhação ficará no passado, só será lembrança. Vamos entrar aqui no texto. Versículo 1. Deus está ensinando como é que nós ofertamos. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, eu estou te prometendo que eu vou te dar, e vou te meter numa terra que eu estou abençoando. Eu vou te meter lá. Primeiro quem vai fazer sou eu. Sabe, irmãos, Deus te tirou do Egito, da escravidão, do pecado. Já te meteu no reino dele. Ele já fez isso. Você não é mais escravo do diabo e não está mais aprisionado nas trevas. Deus já te meteu no reino dele. Aí ele diz ao seu povo, os filhos de Israel: quando tu entrares lá na terra que você vai tomar por herança, quando você semear, quando você plantar a sua machamba, quando os frutos crescerem e chegar a hora de você colher, versículo 2: tomarás das primícias de todos os frutos que colheres da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e as porás. Olha só como ele ensina: vai colher
colocar num cesto e você irá ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali habitar, fazer habitar o seu nome. Você vai colher os frutos, os primeiros frutos. Vai colocar num cesto, num saco, numa peneira, não sei aonde que você vai colocar, mas deve colocar em algum lugar e deve trazer ao lugar aonde o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Não é na Macoba, não é lá nos curandeiros, não é na Macoba. O nome do Senhor não está lá. Não foi lá o lugar onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. O nome do Senhor habita onde os filhos dele estão, clamando e buscando o seu nome. Tem um lugar certo onde você deve levar as tuas primícias, os primeiros frutos da tua colheita. Levará ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E depois que você trouxer aí na frente, o que é que vai acontecer? Não vai colocar na cadeira e nem no chão, como nós temos visto aqui. Vai fazer como? Versículo 4: o sacerdote tomará o cesto da tua mão. Está escrito ou não está? O problema é que nós fazemos por ignorância o errado e queremos o certo de Deus. Glória a Deus. O sacerdote, isso daqui era o culto das primícias. O culto das primícias, a festa das primícias. O sacerdote receberá da sua mão e vai fazer o quê? O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. O sacerdote que vai depositar diante do altar do seu Deus. Depois, o Senhor ordenou aos filhos de Israel que fizesse uma oração que trouxesse à memória toda a trajetória deles, que vai do versículo 4 até o versículo 9, fazendo lembrar que eles eram escravos e que Deus tirou eles de lá e trouxe e colocou eles ali naquela terra. Era um memorial, estava trazendo a memória como eles viviam. Aquela cerimônia era para trazer a memória, para a memória ficar viva dentro deles, que eles eram escravos, que estavam aprisionados, mas que o Senhor os libertou e os trouxe para uma terra que mana leite e mel. Depois, no versículo 10, o que é que acontece? E eis que agora eu trouxe as primícias. Olha a oração que eles faziam. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, os primeiros frutos que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. As primícias que o povo de Deus traz ao Senhor é uma questão de honra. Você está honrando ao Senhor quando você traz as primícias até a presença. Você está colocando Deus no seu devido lugar, no primeiro lugar na sua vida. Eu quero fazer aqui uma conjecturação e fazer você imaginar uma festa de aniversário, onde tem o bolo, o aniversariante, o bolo, os convidados. Depois que se canta os parabéns e ele corta o bolo, o que normalmente se segue? Ele oferece o primeiro pedaço para alguém que ele quer honrar, não é verdade? Ele oferece o primeiro pedaço a uma pessoa que por algum motivo ele está querendo honrar. Todas as pessoas que estão na festa estão honradas pelo fato de terem sido convidados, mas existe alguém que ele quer honrar acima de todos os outros. Quando nós trazemos as primícias e entregamos ao Senhor, nós estamos declarando que nós o honramos e o amamos acima de tudo e de todos. Que as nossas finanças, os nossos bens, que as nossas, o nosso produto da terra não é maior do que Deus. Colocamos Deus no seu devido lugar. Louvado seja Deus. Quando nós damos o primeiro lugar, e existe, irmãos, regras, existem muitas regras, é por isso que eu estou dizendo que é só uma introdução hoje, porque deveria haver um estudo aprofundado acerca das primícias do Senhor. Quando nós damos o primeiro lugar, nós estamos colocando Deus na nossa vida no lugar que lhe é devido. Não tem ninguém nem nada superior nem
Senhor está acima disso. Glória a Deus. Irmãos, quando nós fazemos tudo o que nós queremos fazer com o produto da terra, negociamos, vendemos, compramos, e às vezes, na maioria dos casos, nem traz na casa do Senhor, nós estamos dizendo, nós não estamos honrando a Deus e estamos colocando Ele no último lugar. Estamos declarando que não dependemos dEle. E sabe, as finanças é o único competidor com Deus. É por isso que nós precisamos colocar ela no seu devido lugar e Deus também no seu devido lugar. Porque senão Deus, Mamon, vai tomar o lugar de Deus aí dentro de você. Porque é também um Senhor. E quando você traz o que resta, o que sobra para Deus, é como se na festa do aniversário, o último pedaço de bolo, você pegasse e dissesse, o último pedaço de bolo vai para... Existe isso, alguém faz isso. Mas quando você não dá as primícias, os primeiros frutos para Deus, você dá o resto, é isso que você está falando. O último pedaço vai para Deus. Que honra há nisso? Isso não se faz nem entre os homens. Mas quando você entrega o primeiro pedaço, a primeira parte, para Deus, você está declarando que Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre tudo. Versículo 11. E depois que você se inclinar perante o Senhor e adorar, porque o Senhor permitiu que você trouxesse as primícias, você se alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Sabe, irmãos, quando uma igreja entende isso, ela é tão abençoada, ela é tão próspera. Quando ela entende a lei das primícias, não pode ser um culto qualquer, é um culto de alegria. O apóstolo Paulo, ele disse, repetindo as palavras do Senhor Jesus, que diz que bem-aventurada coisa é, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu me recordo que uma certa feita eu estava no Brasil com o pastor Fernando e nós fomos numa igreja onde supostamente você iria ministrar, mas aquela igreja entendia a lei das primícias e provavelmente, estudando esse tema, eu entendi que nós fomos justamente no culto das primícias lá na igreja. Era um culto diferenciado, era um culto de alegria. Eles só louvavam. E em algum momento eles traziam as suas primícias e entregavam ao sacerdote. Traziam as suas primícias. E ele impunha as mãos de um por um dos crentes, e eles vinham com alegria. E pensa no povo próspero. O próprio irmão que nos conduzia no carro daqui para lá falava: o pastor nos ensinou o caminho da prosperidade. Eu não era ninguém, eu não tinha nada, mas o carro que ele nos levava, o local onde o pastor vivia, não havia falta de nada. Sabe, irmãos, é um código espiritual que, se nós conseguirmos descodificar, essa igreja será abençoada. Deus vai ordenar a bênção. O mais pequeno, o mais pobre, o mais humilde, ele vai estar por cima e não por baixo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que prospera, que abençoa, que ordena a bênção. Ele diz que o seu povo, ele estaria por cima e não por baixo, que seria a cabeça e não seria a cauda, que pediria, que daria emprestado, mas nunca pediria emprestado. Sabe, irmãos, Deus não quer que você fique pedindo sal, fogo, sei lá o que emprestado das vizinhas. Ele quer que você tenha, para que você dê a muitos. Descodifica, Senhor. O Senhor vai abençoar essa igreja, sabe por quê? Por causa do propósito espiritual que Ele tem com ela, por causa da visão espiritual que Ele tem com ela, por causa da missão, por causa do chamado. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Judeu,
eles vão, eles são abençoados, são prósperos financeiramente, porque eles nunca abandonaram a lei espiritual. Nunca abandonaram. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. A oferta das primícias foi uma das práticas mais significativas de Israel e representava reconhecimento, gratidão e consagração. Eles reconheciam que Deus é que me meteu nessa terra, Deus que abençoou a terra para que elas produzissem. Eles reconheciam Deus em tudo que eles faziam. Reconheciam. Gratidão. Eles eram gratos de forma prática. Eles não só diziam obrigado, Senhor. Não sentavam na mesa, na hora de comer, muito obrigado. Não. Eles vinham na festa das primícias e manifestavam a gratidão na prática. Aleluia. Meu Deus. Eles manifestavam na prática. E é isso que conta diante de Deus. Não é só palavras. Um homem pode dizer eu te amo para uma mulher e bater nela. E maltratar ela, fazer ela passar fome. Isso não é manifestação da palavra de amor. Nós podemos dizer para Deus obrigado, obrigado, mas os meus bens é o meu Senhor que está em primeiro lugar. As minhas finanças estão em primeiro lugar acima de Deus. Os judeus não. Aquela cerimônia manifestava reconhecimento de quem Deus era, gratidão pelo que Deus fazia e consagração. Consagrando a sua vida, consagrando o produto da terra, consagrando a sua terra, consagrando o seu trabalho, consagrando as suas finanças ao Senhor. A ignorância é tanto que nós só entendemos por consagração o jejum até as 15 na terça-feira. Mas consagração é separação. Isso aqui é do Senhor. Olha o que diz em Provérbios no capítulo 16 e no versículo 3. Consagra ao Senhor, Provérbios 16 e 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Sabe por que alguns planos não dão certo? Porque não há consagração ao Senhor. Você não consagra os teus planos, você não consagra os teus projetos, você só decide e faz. Eles consagravam os primeiros frutos. Eles consagravam. O povo não entregava o que sobrava. Eles não recebiam, trazendo para os nossos dias atuais, não recebiam o seu salário e traziam o que sobrava, se desse. Eles primeiro tiravam as primícias do Senhor. A primeira parte é sagrada, a primeira parte não é minha, a primeira parte é do Senhor. E quando você entrega, entendendo o princípio da honra, a primeira parte ao Senhor, Ele abençoa todo o resto. Ele abençoa todo o resto. Ele abençoa quando você entrega os primeiros frutos da tua machamba. Ele abençoa todo o resto. Glória a Deus. Não vai ter rato mandado pelo curandeiro feitiçado para destruir os frutos, não. Não vai ter ladrão que vai roubar. Não vai ter traça que vai roer. Não vai ter ferrugem que vai destruir, não. Se você entender que Deus não precisa, Ele não vai ser menos Deus ou mais Deus, ou sair da sua posição se você não trouxer. Ele vai continuar sendo o mesmo, porque Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de nada ao seu, mas Ele quer que você entenda para que você traga, para que Ele abençoe o resto. Ele quer abençoar o resto. Ele quer fazer abundar e superabundar. Você pode não trazer, Ele vai continuar sendo Deus, mas o prejuízo é seu. Quando você entender o princípio da honra, que é trazer as primícias na casa do Senhor, você não vai precisar colocar sal no teu dinheiro. Aleluia!
O ladrão enfeitiçado não vai levar o teu dinheiro, não, porque Deus já protegeu, Deus já guardou, Deus já abençoou. Ele abençoa todo o resto. O povo não entregava o que sobrava, mas o primeiro, e declarava: entrei na terra que o Senhor jurou dar. Eles faziam por gratidão, não esperando o que iam receber, mas como Deus ele é leal e fiel a si mesmo, ele abençoava mais. Mas eles traziam porque eles diziam: já entrei na terra prometida, já entrei, Glória a Deus. já entrei. Eu estou trazendo porque eu já entrei. Eu era escravo, mas agora sou livre. Se você entender que você já foi salvo, você vai trazer e vai dar graças. Já fui alcançado, já fui perdoado. Jesus já me libertou. Eu tenho uma nova terra, eu tenho um lugar melhor para viver agora. Glória a Deus. Já entrei. Eles declaravam isso. Já entrei. Era uma confissão pública. Era uma confissão pública. Sabe, os estrangeiros que viviam lá ficavam olhando aquela cerimônia, e era uma declaração pública da fidelidade e da dependência de Deus. As nações estrangeiras que sacrificavam filhos, que faziam coisas horrendas para conseguir o que eles precisavam, ficavam olhando aquela cerimônia e não entendia. O povo estava declarando a fidelidade e a dependência. Não temos muitos deuses, nos sacrificamos a muitos deuses, nós só trazemos e declaramos que dependemos desse Deus que é fiel a nós. Era uma declaração pública. Quando alguém vê, quando você entender, quando você começar a praticar e Deus começar a te prosperar, alguém vai perguntar: como é que é isso mesmo? Aí você vai trazendo aqui, e ele vai vendo, você vai declarando publicamente: é assim que eu sou abençoado, é assim que eu sou abençoado. Vai declarar a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. E na tua prática tu vai ensinar outras pessoas a serem abençoadas também. Provérbios 3, e versículo 9 e 10. Nós vamos ver aqui a bênção do Senhor. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia, a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E depois o que vai acontecer? Primeiro é o princípio da honra. O motivo pelo qual você vai fazer é porque você quer honrar ao Senhor. E depois vem a consequência. O que vai acontecer quando você entender e fizer isso? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiros cheios e lagares transbordantes. Celeiros cheios e lagares transbordantes. Celeiros cheios e lagares transbordantes. Não haverá falta de ganho quando você entender e praticar. Porque a fé sem obras é morta. Celeiros cheios e lagares transbordantes significa alegria. Deus não tem prazer em ver o seu povo miserável, triste, mendigando. Aleluia. Ele quer que nós celebremos com alegria, com júbilo, celeiros cheios e lagares transbordantes. Quem é que enche o celeiro dos crentes fiéis? Deus. Aleluia. Quem é que transborda os lagares? Deus. Quem é que vai fazer as tuas finanças ser abençoadas? Deus. Deus. E isso vai trazer alegria dentro da tua casa, alegria no teu casamento, alegria nos teus negócios, alegria. Alegria. As primícias produzem alegria e multiplicação. Depois da entrega, vinha a celebração. Por isso aquele culto era diferente e a gente não entendia.
Depois da entrega vinha o quê? A celebração. Todos se alegravam, todos celebravam. Versículo 10. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Todos vão se alegrar, todos deveriam se alegrar, fazer festa. Era um dia de festa, festa das primícias. Eles faziam a parte deles, e Deus abençoava, enchia os seus celeiros e transbordava os seus lagares, e eles se enchiam de alegria. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado. A obediência em dar não é um peso. A obediência em dar, quando você entende a lei das primícias, você vai obedecer e isso não vai te pesar. A obediência em dar não pesa, mas não é um peso, mas é uma fonte de alegria. Atos capítulo 20, versículo 35, que diz: tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus promete multiplicar e sustentar quem coloca em primeiro lugar. Deus promete multiplicar e sustentar quem o coloca em primeiro lugar. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 ao 15. Primeira Coríntios. Deus promete abençoar quem o coloca em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler na linguagem de hoje. Louvado seja o seu nome. 2 Coríntios, capítulo 9. Glória ao Espírito Santo. A igreja encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a partir do versículo 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Deus nos dá tudo o que necessitamos e ainda mais. Com qual propósito, qual objetivo? Para fazermos todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras, versículo 9: Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. É Deus quem dá a semente para quem semeia, e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado do quê? Da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos
ricos. Quem recebe essa palavra? Se alguém está entendendo, vai recebendo. Versículo 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Irmãos, ser rico não é pecado, não. Não precisamos declarar voto de pobreza, não. O Senhor quer nos abençoar, quer que sejamos ricos, quer que nós comamos o melhor dessa terra, porque nós somos generosos e vamos fazer bem para outras pessoas. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar generosidade, para dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Quando nós entendemos a lei das primícias, nós obedecemos, nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós o honramos, Ele nos abençoa, nós abençoamos pessoas, essas pessoas fazem muitas orações que glorificam a Deus. Jesus Cristo disse que os pobres nós sempre teríamos. Então Deus está interessado em nos abençoar financeiramente. Que bloqueio está acontecendo? O que estamos fazendo de errado? Será que Deus ficou pobre? Será que Ele não tem mais capacidade de mudar a nossa sorte? Aleluia. Será que Ele mudou? Não, é nós que não entendemos ainda, mas a partir deste culto nós vamos começar a entender. E nós vamos começar a provocar este milagre em nossas vidas. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai ordenar a bênção para que nos siga e nos alcance. Nós seremos abençoados, nós seremos prósperos, nós seremos canais de bênçãos para a nossa casa, para a nossa família, para os domésticos na fé. E todas as pessoas que serão abençoadas a partir de nós farão muitas orações agradecendo a Deus pela nossa vida. Eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. As bênçãos do Senhor também é uma manifestação do amor dele para nós. Aleluia! Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está interessado em nos abençoar, igreja. Glória a Deus. Como eu falei, a lei das primícias, ela está muito antes da lei mosaica. Eu acredito que quando Adão e Eva, Deus vinha da escola bíblica para eles, olha, Adão e Eva tinham um professor excelente, né? Um professor da escola bíblica de Adão e Eva, só tinha 2 alunos naquela escola bíblica, mas Deus vinha todos os dias dar aula para eles. E eu acredito que ele falou, olha, quando vocês semearem, quando vocês colherem, tragam para mim as primícias. E explicou tudo isso que eu estou tentando explicar para vocês, ele incutiu dentro deles. E quando os filhos nasceu, Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis, aconteceu uma coisa muito... Eu vou finalizar aqui, porque é muito comprido o estudo, muito extenso. Então eu vou terminar aqui, mas depois, com os líderes, nós vamos ter que aprofundar esse estudo para que a igreja não possa deixar de ser abençoada. Amém? Vamos abrir Gênesis capítulo 4 e versículo 3. Vamos ver lá o que foi que aconteceu. Aqui diz, e aconteceu ao cabo de dias, mas tem uma versão que diz, no final de um tempo. Alguém tem essa versão aí? Amém. Pode ler, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor.
capítulo 4, verso 3. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém, obrigado. A versão que eu estou procurando é a que diz: aconteceu que ao fim de uns tempos, alguém tem essa versão? Ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe do que, irmãos? Das primícias. O que nós entendemos daqui? Caim trouxe num tempo qualquer. A Bíblia nos faz entender que foi no fim. Trouxe de qualquer maneira, trouxe num tempo que não era determinado. Porque se nós formos estudar bem direitinho a lei das primícias, nós vemos que quando se iniciavam as colheitas, eles pegavam um feixe das colheitas, cortava, amarrava e levava na casa do Senhor, ao templo. Entregava ao sacerdote e ele fazia oferta de movimento. Nesse momento a colheita simplesmente parava, não era de qualquer maneira, é um ritual bem rigoroso. Levava aquelas colheitas, a colheita ali, e depois continuava a colheita, só que daqueles frutos, ninguém comia daqueles frutos, daquela machamba, daquela temporada, daquela colheita. Ninguém comia daquelas passadas, porque já tinha feito, mas daquelas ali não, ninguém comia, porque depois que ele colhia aquele feixe, independente do dia, ele esperava, observa bem, igreja, ele esperava terminar os dias daquela semana, terminar o sábado, e a Bíblia orienta que um dia depois do sábado, que é o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, é uma lei espiritual muito profunda. O primeiro fruto, o primeiro dia da semana, leva na casa do Senhor. Depois a colheita pode correr normalmente, porém você não pode comer ainda desse fruto, porque ainda não terminou a oferta das primícias. Você vai esperar ainda mais 7 semanas. Cada semana tem 7 dias. Um dia depois do sábado, depois dessas 7 semanas, dá quantos dias? 7 vezes 7? 49. Um dia depois, 50. No dia 50, você leva outra oferta ao Senhor. Aí Deus recebe, está liberado. Você pode comer porque já está abençoado. É uma lei espiritual. Isso apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na sexta-feira e foi ressuscitado quando? No domingo, no primeiro dia. Ele é a primícia dos que ressuscitaram. E quando o Senhor fala, traz as primícias, isso é muito espiritual, traz as primícias. Não é, irmãos, não é, por exemplo, eu trabalho com, vamos supor, um fruto aí que você planta e colhe para vender. Me diga aí alguma coisa que se planta e colhe para vender. Mandioca, arroz, vamos supor arroz que vai em espigas, né? Então a minha oferta vai ser uma espiga simplesmente. Não é uma espiga simplesmente. Eles traziam um feixe. Quando Jesus ele expirou naquela cruz, ele se fez as primícias do que ressuscitam. Só que quando ele expirou naquela cruz, a Bíblia fala que muitos ressuscitaram. Ele não ressuscitou sozinho, quando ele cumpriu o chamado espiritual para a redenção da humanidade. Ele veio como um feixe, ele não veio sozinho, como um talo só de trigo, não. Ok, e Jesus ressuscitou ali no primeiro dia da semana, domingo. Depois, o que acontece? Essa já era a primeira oferta a Deus pela expiação do nosso pecado. Passou-se dali 7 semanas, 49 dias. E depois veio o quê? O dia de
Depois que ele foi assunto aos céus, passou os 45 dias e veio dia dos Pentecostes. Deus recebeu a oferta das primícias de Jesus. Ele enviou o Espírito Santo, abençoou toda a massa. Abençoou toda a massa. Eu e você somos abençoados por isso, porque Deus cumpriu. Deus cumpriu na íntegra as primícias. Você que está dizendo aí no teu coração: ah, então se Jesus cumpriu, já está, não precisa mais a igreja fazer. Como ritual de cerimônia, esqueci agora a palavra, mas como ritual de cerimônia, não precisa realmente mais fazer. Mas a lei espiritual, ela continua. E para os que creem, obedecem e vivem por ela, serão abençoados pela sua fé. Como ritual de cerimônia, não precisa mais fazer. Mas é uma lei perpétua, uma lei espiritual perpétua. E a igreja será abençoada quando ela cumprir. Igreja do Senhor. Quando o Senhor, Ele quis libertar o seu povo do Egito, Ele falou: Moisés, Moisés, né, o libertador. Moisés, vai lá e fala para Faraó que se ele não libertar o meu povo, eu vou matar o primogênito dele. Sim ou não? Sim. Então aconteceu tudo aquilo. Nós estamos falando aqui de primícias. O fruto da terra, o fruto do teu trabalho. Mas não somente o fruto da terra e o fruto do teu trabalho. Na antiga lei, ele também pediu os primogênitos dos animais e também dos filhos. O teu primeiro filho é meu. O primeiro filho de todos, para o pai continuar criando o seu filho, ele tinha que resgatar, porque era do Senhor. Então, ele falou: se você não liberar o meu povo, eu vou matar o teu primogênito. Se você não libertar o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. Ele não creu. Qual foi a 10ª praga que aconteceu no Egito, irmãos? A praga da morte dos primogênitos, inclusive o filho do faraó, o primogênito também morreu. E o primogênito de Deus foi liberto. Sabe por que ele chama o povo de Israel, que era uma multidão incontável, que saiu do Egito? Sabe por que ele chama de primogênito, se era uma multidão de pessoas? Por causa daquilo que Abraão fez quando quis sacrificar, quando Deus ordenou que ele sacrificasse seu filho, entregasse o primogênito para ele. Entregou as primícias, entrega o teu filho. E por causa daquilo que Abraão fez, toda a massa foi abençoada e recebida. Quando Deus olhava para a nação de Israel, que era uma multidão, ele olhava a partir do filho de Abraão que foi sacrificado. É assim como Deus vê. Porém, Caim não entendeu. Não entendeu a lei. Como alguns aqui também não estão entendendo, mas quem está entendendo vai ser abençoado. Ele entregou de qualquer maneira. No fim dos tempos, no fim de alguns tempos, ele não cumpriu todas a ordenança da forma como deveria ser. Então Caim ofereceu, voltou. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo. Não foi a primícia. Em oferta ao Senhor. Basicamente o que Caim fez aqui foi justamente, ele desprezou tanto a Deus. Quando você oferta qualquer coisa, você despreza a Deus. Basicamente o que Caim fez aqui foi: e o último pedaço vai para Deus. E Deus disse: esse daí eu não recebo, esse eu não preciso. Mas Caim não, mas Abel não. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias ao Senhor. Ele cumpriu direitinho tudo aquilo que Deus tinha ordenado, por isso foi aceito. Irmãos, Deus vai ordenar a bênção dele para que
conhecer e se esforcem em obedecer. Nós não precisamos de esforço para salvação, no esforço no sentido de fazer um sacrifício, de trazer alguma coisa aqui para ser salvo. Não, basta crer em Jesus, você já está salvo. Mas irmãos, as leis espirituais, você precisa obedecer às regras. Espiritualmente você vai ser aprovado e vai ser abençoado. Aí Deus não vem de graça de qualquer maneira. Não vem de qualquer maneira. É muito profundo o estudo. As primícias não são apenas uma oferta, são símbolo da prioridade espiritual. As primícias não são apenas uma oferta, uma moedinha que eu ponho aqui de qualquer maneira. Se nós entendêssemos, já teríamos saído desse estágio há muito tempo. Ainda não entendemos. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos, mas não entendemos ainda. Que Deus faça cair as vendas dos nossos olhos, o comichão dos ouvidos, e que nós venhamos entender como é que fazemos ou provocamos esses milagres de Deus em nossas vidas. O verdadeiro cristão vive reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. Quando entrega a Deus as primícias, Ele santifica o todo, alegra o coração e multiplica o fruto. Amém. Aleluia. Para finalizar aqui, eu vou deixar só esse texto de Provérbios capítulo 10 e versículo 22, que eu gosto muito. Provérbios 10, 22. Para finalizar, porque o pastor disse que ainda temos que continuar esse estudo aqui na próxima terça. Glória ao teu nome, Jesus. Provérbios 10, 22, bem grande na tela. Provérbios 10, 22. Infelizmente, a cultura africana, nós conhecemos muito bem, ensina que precisa fazer sacrifícios de todas as ordens para poder ser abençoado. Corromper, enganar, mentir, sacrificar pessoas da família, enquanto a palavra de Deus nos diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Não precisa sacrificar ninguém, não precisa trapacear, não precisa corromper, não precisa enganar, não precisa mentir. A bênção do Senhor, quando Ele abençoa, Ele enriquece. Ele enriquece. E nessa palavra há uma unção de prosperidade. Peço que a igreja se coloque sobre os pés.